Imaginem só, encontrar um plano de carreira que pague quase R$ 1.000 a mais todo mês apenas para despesas de supermercado e que, tipo, garanta que o salário base ultrapasse a inflação através de progressões automáticas. Nossa, e não para por aí, né? Exato. Que ainda conceda meses de férias remuneradas a cada poucos anos de trabalho. Quem escuta isso pode pensar imediatamente que estamos descrevendo, sei lá, um cargo de juiz federal no topo da carreira. Ou talvez um executivo sênior de uma multinacional, sabe? Aqueles pacotes de benefícios absurdos. Pois é, mas não. Nós estamos falando da Câmara Municipal de uma cidade pacata e deslumbrante na região serrana do Espírito Santo. É exatamente por isso que o nosso mergulho de hoje vai desempacotar o edital da Câmara de Domingos Martins. Olha, o que é fascinante aqui é como essa introdução quebra um mito gigantesco no universo das carreiras públicas. Existe uma obsessão, tipo, quase unânime por concursos federais, né? Aham. Todo mundo só fala nisso. Sim, as pessoas focam no Banco Central, na Receita Federal, nos grandes tribunais, e o radar acaba falhando para o que a gente chama de joias escondidas do poder legislativo municipal. O pessoal nem olha para os municípios menores, né? Exatamente. Então, analisar o edital de Domingos Martins, que é organizado pelo Instituto Consuplan, não é apenas ler um documento sobre 13 vagas, entender uma estratégia de carreira que muitos negligenciam. Com certeza. O objetivo da nossa análise de hoje é revelar as engrenagens desse edital, sabe? As armadilhas que estão escondidas no cronograma e as táticas necessárias para disputar um espaço que, cara, oferece uma estrutura de trabalho que compete agressivamente com as grandes capitais. Ok, vamos desempacotar isso, começando pelo primeiro grande filtro de qualquer seleção, que é o relógio. Ah, o relógio é cruel. Muito. Porque o edital impõe uma corrida contra o tempo que já elimina uma parcela enorme da concorrência antes mesmo de, sabe, o primeiro caderno de prova ser impresso. É, a famosa eliminação por desatenção, né? Exato. O período de inscrições oficiais vai de 31 de março até 29 de abril. E as taxas estão fixadas em R$ 67,50 para os cargos de nível médio e técnico. E R$ 68 para os de nível superior, certo? Uma diferença mínima aí de 50 centavos. Sim, quase nada de diferença. Mas o ponto crucial é que o pagamento deve ser feito impreterivelmente até o dia 30 de abril. Pois é, e essa simetria de um único dia entre o fim das inscrições e o limite do pagamento é uma clássica guilhotina administrativa. Guilhotina administrativa, gostei do termo. Como assim? Funciona assim. O indivíduo deixa para preencher os dados no site do Instituto Consuplan no dia 29 à noite. Aí o sistema gera o boleto e, sei lá, o aplicativo do banco entra em manutenção. Nossa, clássico. Ou a pessoa só pensa, pago amanhã cedo. Exatamente. A pessoa decide pagar na manhã seguinte. Só que a manhã seguinte chega, a rotina engole a atenção do candidato e o prazo do dia 30 expira. O edital é um contrato frio, sabe? Não existe recurso para esquecimento. Perdeu. Já era. É a primeira eliminação silenciosa desse concurso. Mas olha, tem um detalhe ainda mais urgente nesse cronograma, algo que exige ação imediata logo no dia da abertura. Você diz a questão da isenção, né? Isso. O período para solicitar a isenção dessa taxa de inscrição. Essa janela abre no mesmo dia 31 de março e fecha, assim, abruptamente no dia 2 de abril. É muito rápido. São praticamente 3 dias. Isso lembra muito, tipo, a dinâmica daquelas vendas relâmpago de passagens aéreas de madrugada, sabe? Aham. Que você pisca e acabou a promoção. Exatamente. A companhia aérea lança um voo internacional por uma fração do preço, mas a janela dura poucas horas. Se a pessoa for até a cozinha passar um café e voltar, pronto, a oportunidade desapareceu. A analogia da venda relâmpago ilustra perfeitamente a urgência. Mas o mecanismo por trás disso é puramente logístico. Como assim, logístico? A banca não faz isso só para testar a atenção da galera? Não. Instituições como a Consuplan adotam janelas tão curtas por uma questão de processamento de dados mesmo. A banca precisa receber toda a documentação comprobatória num volume gigantesco.
Ah, entendi. Tipo o CadÚnico e os laudos médicos. Sim, seja a inscrição no CadÚnico, os laudos médicos para doadores de medula, os comprovantes de renda, eles precisam cruzar esses dados com bases governamentais e publicar uma lista preliminar de isenções deferidas e indeferidas. Tá um trabalho absurdo. Muito. E o mais importante, eles precisam garantir um prazo recursal para quem teve o pedido negado. E, caso a negativa se mantenha, dar tempo para que esse candidato gere o boleto e pague a taxa até o dia 30 de abril. Nossa, faz todo sentido. Então, exigir essa agilidade no início é a única forma de fazer o cronograma matemático do concurso funcionar sem atrasar as outras fases. Isso significa que a organização documental precisa começar, tipo, semanas antes. Não dá para a pessoa descobrir o número do NIS no dia 1º de abril, no meio do prazo. Sem chance, vai ficar de fora. Mas falando em logística e cronogramas, eu preciso colocar uma lupa em um detalhe do nosso material base que gerou uma bela confusão quando eu estava lendo. Opa, qual o detalhe? Eu fui cruzar as informações sobre as datas de aplicação das provas. No corpo do texto da notícia está cravado que as avaliações estão previstas para 7 de junho. Certo. Porém, rolando a página até a ficha técnica resumida lá embaixo, a data que aparece é 8 de junho de 2026. E aí, eu te pergunto, espera aí, 7 ou 8 de junho? Essa é a grande armadilha da internet. Pois é. Se um candidato de outro estado, sei lá, está comprando passagem de ônibus agora, como ele lida com esse tipo de divergência na notícia? Olha, essa divergência é o retrato perfeito dos perigos de depender exclusivamente de sites agregadores de notícias ou blogs de cursinho, sabe? Aham. Eles ajudam, mas não dá para confiar cegamente. Exato. Esses portais de curadoria fazem um trabalho formidável ao alertar sobre a publicação de um edital. Mas eles são muito suscetíveis a erros de digitação ou, pior, falhas de atualização. Ah, quando sai uma retificação e eles não mudam tudo. Isso. O documento sofre uma retificação oficial, o jornalista vai lá e altera apenas um parágrafo da matéria e acaba esquecendo de atualizar a tabela final. Que perigo. Então, a regra de ouro, tipo, o princípio inegociável da preparação, é que a notícia serve apenas para despertar o alerta. O único documento com validade legal é o edital oficial. Aquele PDF gigante que ninguém quer ler, né? Esse mesmo. O documento registrado como CM Domingos Martins S-2026, publicado no Diário Oficial e hospedado lá no servidor da Consulplan. É a única fonte da verdade no fim das contas. Exatamente. Porque se um candidato perde a prova porque a tabela de um prog dizia dia 8, mas o edital original dizia dia 7, cara, nenhum juiz vai acatar o mandado de segurança para ele fazer a prova depois. O edital é a lei. O edital é a lei interna do concurso. A primeira tarefa após ler a notícia é baixar o PDF oficial, dar um Ctrl F na palavra cronograma e confirmar a data direto na fonte. Esse nível de diligência separa os curiosos dos profissionais, com certeza. E, bom, já que a estrutura exige um perfil tão profissional de quem está se preparando, os incentivos financeiros precisam estar à altura, né? E como estão? O que nos leva ao principal motor de toda essa engrenagem, a recompensa. Vamos analisar os 13 cargos oferecidos e os salários, mas focando especificamente no mecanismo que torna essas vagas tão singulares. Perfeito. A distribuição das 13 vagas imediatas cobre um espectro bem inteligente de funções. No nível médio e técnico, por exemplo, temos 4 vagas para agente legislativo e de cerimonial. 4 vagas imediatas é um número bom para a Câmara Municipal. É excelente. Além disso, tem uma vaga para operador de almoxarifado e patrimônio e uma para operador de protocolo. Todas essas com vencimento base de R$ 2.257,50. E ainda tem aquelas vagas mais voltadas para a área de tecnologia e comunicação, né? Sim, vagas técnicas altamente especializadas. Tem um técnico em comunicação que é responsável por gerenciar a transparência e as transmissões da Câmara. E um técnico em tecnologia da informação. E o salário deles é um pouco maior? Isso, eles entram com iniciais de R$
R$ 687,50. E subindo o degrau da escolaridade, a gente vai para o nível superior. E o cenário fica ainda mais atrativo. Para quem tem diploma de graduação, há uma vaga para analista legislativo pedagógico e uma para técnico financeiro. E qual o valor para esses? Partindo de R$ 3.440. E no topo da hierarquia remuneratória deste edital, nós temos uma vaga para auditor interno legislativo e uma para contador legislativo. Que são cargos pesadíssimos em responsabilidade. Sim, e entregam um compra-cheque inicial de R$ 4.515. Olha, são valores iniciais muito sólidos, sabe? Especialmente considerando o custo de vida no interior comparado às regiões metropolitanas. Sólido, sim. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! O salário base é como se fosse o chassi de um carro, sabe? Ele é a estrutura fundamental, é o que te coloca na estrada. Mas o que realmente absorve os impactos da inflação, o que dá conforto e permite que o servidor atravesse décadas de carreira sem perder poder de compra, é o motor e a suspensão desse carro. Bela metáfora. E no nosso caso, isso se traduz nos benefícios listados. Eles pagam um auxílio alimentação de impressionantes R$ 986,43. Quase R$ 1.000 líquidos só de alimentação. É um valor altíssimo se você comparar com a iniciativa privada na mesma região. Sem contar o adicional por tempo de serviço, as promoções automáticas e a licença prêmio. Essa analogia do chassi do motor é cirúrgica. E existe uma explicação institucional muito clara para o porquê de as câmaras municipais conseguirem oferecer um motor tão potente com benefícios que muitas prefeituras simplesmente não conseguem pagar. O pessoal acha estranho a prefeitura pagar mal e a Câmara pagar tão bem, né? Tudo se resume a um mecanismo constitucional chamado duodécimo. O famoso repasse obrigatório. Exatamente. A Constituição determina que o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura, deve repassar uma porcentagem fixa e inegociável da arrecadação municipal para a Câmara dos Vereadores, todos os meses, sem falta. Então eles têm o dinheiro garantido na conta. Sim, isso significa que o Poder Legislativo tem uma autonomia financeira brutal e uma previsibilidade de caixa que o Executivo não tem. Claro, o prefeito tem que lidar com os imprevistos da cidade inteira. Pois é. Enquanto uma prefeitura precisa fazer malabarismos para pagar médicos, asfalto, professores, merenda escolar, o orçamento da Câmara é enxuto e garantido. O escopo de gastos deles é muito menor. Faz todo sentido. É esse o mecanismo que permite sustentar um auxílio alimentação de quase R$ 1.000 líquidos, sem os descontos previdenciários pesados em cima disso, sabe? Sim, entra limpo no bolso do servidor. E ainda manter de pé um instituto que é raríssimo hoje em dia, como a licença prêmio. Olha, vamos aprofundar um pouco esse conceito de licença-prêmio, porque, para quem trabalha na iniciativa privada ou com carteira assinada padrão, isso soa como ficção científica pura. E não é um exagero dizer que é quase uma relíquia no serviço público atual também. Sério? Tem acabado em outros lugares. Nossa, sim. Muitas reformas administrativas estaduais e federais extinguiram a licença-prêmio nos últimos 10 anos. Mas, basicamente, trata-se de um benefício onde o servidor, a cada 5 anos de trabalho ininterrupto... Aquilo que chamam de quinquênio, né? Isso. A cada 5 anos, sem faltas graves ou punições disciplinares, o servidor ganha o direito a 3 meses de folga totalmente remunerada. 3 meses recebendo salário normal, sem trabalhar? Exato. É um reconhecimento material, a assiduidade dele, e somando isso ao adicional por tempo de serviço e as progressões de carreira, o cenário fica incrível. Como funcionam essas progressões, exatamente? O salário aumenta apenas pelo tempo de casa e pelas especializações que o servidor adquire. Fez uma pós-graduação? O salário sobe. Fez um curso técnico? Sobe também. O resultado é um crescimento patrimonial blindado contra oscilações de mercado. Ou seja, aquele chassi inicial de R$ 4.000 de um auditor rapidamente se transforma em uma máquina muito mais robusta. Sem dúvida. Fica muito claro por que essas 13 cadeiras valem tanto esforço, né? Demais. Mas como é de se imaginar, a barreira de entrada para acessar essa blindagem financeira é brutal.
O Instituto Consuplan não está apenas distribuindo crachás ali na praça. Definitivamente não. Eles desenharam um funil de avaliação extremamente técnico. Vamos explorar um pouco a mecânica das provas e entender o que separa os aprovados dos eliminados. Vamos lá. A avaliação é dividida em duas grandes etapas simultâneas, tá? Ambas com caráter eliminatório e classificatório, que são a prova objetiva e a prova discursiva. Ambas no mesmo dia, imagino? Sim, no mesmo dia. A prova objetiva conta com 40 questões de múltipla escolha e aqui reside uma das maiores particularidades da Consuplan para este certame. Ah, eu vi isso. O número de opções. Exato. Cada questão possui apenas 4 alternativas, diferentemente do padrão de 5 alternativas adotado por bancas como a Fundação Carlos Chagas ou a FGV. E eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque a matemática dessa estrutura levanta uma dúvida cruel para quem está se planejando. Pode falar. Se uma prova tem apenas 4 alternativas, a probabilidade de alguém acertar uma questão no puro chute, sabe, na sorte cega mesmo, sobe de 20% para 25%. É, matematicamente sim. Então, o aumento da chance de acerto aleatório não acaba facilitando a prova para todo mundo, e se facilita para todo mundo, isso não apenas inflaciona a nota de corte, anulando completamente qualquer vantagem e transformando o concurso num jogo de sorte. Esse é um questionamento estatístico brilhante, mas ele esbarra na psicologia da elaboração de provas, sabe? A resposta curta é sim, a nota de corte inflaciona, mas não por causa de chutes bem-sucedidos. Não, então por quê? Porque quando o examinador tem apenas 4 alternativas disponíveis em vez de 5, ele perde um espaço valioso para colocar o que chamamos de distratores. Distratores seriam aquelas alternativas absurdas? Isso, aquelas opções ridículas que o candidato bem preparado lê e elimina em 3 segundos. Como o espaço é menor numa prova de 4 alternativas, os formuladores da Consuplan tendem a criar opções muito mais sofisticadas. Ah, então eles nivelam por cima. Exatamente. As alternativas são niveladas por cima e redigidas de forma quase idêntica, mudando apenas um conceito jurídico super sutil ou uma palavra de negação escondida no meio da frase. Então, a carga de dificuldade é meio que transferida do volume de leitura para a profundidade da pegadinha. Perfeito. A carga cognitiva geral diminui, pois ler 160 alternativas ao longo da tarde é menos exaustivo para o cérebro do que ler 200. Os candidatos chegam ao fim da prova menos fadigados. Mas, em contrapartida, a exigência de precisão teórica dispara. Não dá para ler correndo, tem que ter atenção aos detalhes. Nenhuma. E é por isso que a nota de corte inflaciona. O edital estabelece que o candidato precisa de um mínimo de 50% de aproveitamento no objetiva para não ser sumariamente desclassificado. Que é metade da prova. Parece tranquilo. Parece, mas em cargos com apenas uma vaga imediata, como de auditor ou contador, fazer 50% é praticamente irrelevante em termos práticos. É o suficiente para receber um certificado de participação no domingo, né? Mas não para assinar o termo de posse. Exatamente. Para chegar nas cabeças, a nota real ditada pela competição feroz deve beirar os 85% ou até 90% de precisão nas questões. E olha, mesmo quem domina as minúcias das 4 alternativas ainda precisa enfrentar a verdadeira guilhotina do edital, que é a prova discursiva. A temida redação. Ela mesma. Trata-se de uma dissertação com extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas. E aqui, minha amiga, o jogo muda de figura completamente. Porque na discursiva não tem opção para chutar, né? Nenhuma. A prova objetiva avalia a capacidade de retenção de dados e a malícia de prova do candidato. Mas a discursiva avalia a capacidade de articulação analítica dele. O candidato não tem mais as alternativas da banca para se escorar. A tela está em branco e, a escrita expõe a verdadeira arquitetura de pensamento de quem está segurando a caneta. Dá até um calafrio de pensar. É a exposição total. A banca quer saber se o futuro servidor da Câmara consegue introduzir um problema complexo, desenvolver uma argumentação que seja embasada na legislação municipal ou federal. E ainda escrever direito. Sim, manter a coesão sem ferir a norma culta e concluir de forma totalmente lógica. Quem apenas memoriza leis secas consegue passar na objetiva, mas é a clareza argumentativa nessas 30 linhas da discursiva que determina quem realmente vai ocupar a vaga no final.
É um teste de fogo intelectual, sem dúvida. E sendo totalmente franca com quem nos ouve, dominar a arte de fugir das armadilhas das 4 alternativas e ainda produzir um texto dissertativo coeso, impecável, não acontece por eliminação divina na véspera da prova. Seria muito bom se acontecesse, mas não rola. O nível de exigência da Consulplan torna a prática direcionada a única estratégia viável de sobrevivência. Entender o padrão de cobrança da banca é o que constrói a musculatura necessária para o dia decisivo. Concordo plenamente. Treino é tudo. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está acompanhando nossa análise? Significa que resolver centenas de provas anteriores, simulando o ambiente real de pressão e tempo de casa, é o único atalho verdadeiro. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o famoso caminho da engenharia reversa, sabe? O candidato que treina exaustivamente com questões comentadas de provas anteriores da própria Consulplan começa a identificar os vícios do examinador. Fica quase automático, né? Sim. A intuição de prova fica tão afiada que a pessoa consegue antecipar onde o avaliador vai tentar esconder o erro gramatical, ou sei lá, a exceção da lei naquela questão de 4 alternativas. O candidato não chega no dia da prova para ser avaliado. Ele chega para executar uma coreografia que ele já ensaiou centenas de vezes. Essa é a mentalidade dos aprovados. É entrar em campo com o manual do time adversário debaixo do braço, não tem erro. Bom, vamos compilar os insights cruciais do nosso mergulho de hoje. Vamos lá para não deixar ninguém confuso. O edital da Câmara Municipal de Domingos Martins, sob a tutela do Instituto Consulplan, traz 13 vagas que variam do nível médio técnico ao nível superior especializado. As inscrições abrem 31 de março e a janela de isenção exige uma ação ultra rápida. Fechando já no dia 2 de abril. Não pode vacilar. Isso. A data das provas exige atenção redobrada ao edital oficial para evitar aquelas armadilhas dos resumos de internet, o lance do dia 7 ou dia 8 de junho. Sempre olhem o documento original. E o prêmio para quem sobreviver à prova de 40 questões e a redação é uma remuneração inicial que, somada a benefícios como o robusto auxílio alimentação e as progressões bancadas pelo 12º Legislativo Municipal, cria um verdadeiro oásis de estabilidade financeira. Esse mapa que você desenhou está cristalino. E, olha, observando o conjunto da obra, isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre o futuro do mercado de trabalho público. Aonde você quer chegar? Pensa comigo. Tradicionalmente, as disputas por essas vagas legislativas de alto rendimento no interior ficavam restritas aos candidatos locais ou, no máximo, regionais. Era o pessoal da própria cidade ou da cidade vizinha que fazia a prova? Exato. Mas a dinâmica está mudando drasticamente. Com a universalização da internet de alta velocidade e a naturalização do trabalho remoto nas empresas privadas nos últimos anos, o perfil de quem busca essas vagas mudou. Como assim? Cada vez mais habitantes de metrópoles superlotadas, que vivem com um alto custo de vida, trânsito insuportável, estão voltando os olhos para cidades serranas pacatas como Domingos Martins. Nossa, é verdade. É o fenômeno do êxodo urbano revertido. Exatamente. O interior agora é o grande sonho de qualidade de vida. E a grande questão que fica é: até que ponto a descoberta dessas joias escondidas do interior por candidatos extremamente bem preparados das capitais, vai alterar o tecido social dessas pequenas cidades? É um ponto excelente. A concorrência vai inflar absurdamente. Pois é. Estamos caminhando para um futuro onde passar num concurso da Câmara de uma cidade de 30 mil habitantes vai exigir a mesma nota de corte estratosférica de um tribunal federal em São Paulo ou Brasília. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. O acesso democratizado à informação de qualidade pode acabar inflacionando a barreira de entrada no interior a níveis que nós nunca vimos antes. É uma dinâmica populacional e competitiva fascinante para quem estuda o cenário de longo prazo das carreiras públicas. O oásis, está sendo descoberto pelo grande público. E a corrida pelo ouro apenas começou.
Com certeza. Quem chegar primeiro bebe água limpa. Deixamos essa provocação para quem nos acompanhou até agora no nosso bate-papo. Muito obrigada a todos pela sintonia nesta análise. Foi um prazer destrinchar esse edital com você hoje. Eu que agradeço e, olha, reforço sempre o aviso primordial. A partir de agora, o próximo passo de quem nos ouve é baixar o edital oficial CM Domingos Martins ES-2026. Isso aí, fujam dos resumos incompletos. A lei do jogo habita naquelas páginas em PDF. Um excelente estudo a todos e até o nosso próximo encontro.